Amém. Hoje foi um dia muito especial para mim. Estive orando praticamente o dia todo. Amém. O dia chovendo, fiz algumas visitas e também orei. Acontece que algo interessante aconteceu também hoje. Por voltas aí, mais ou menos da manhã, logo quando eu levanto 5 horas da manhã. E como havia deixado o meu celular na sala, então eu levantei de manhã e procurei carregar, porque tem algumas atividades durante o dia que eu necessito do celular. Tem uma jovem chamada de Ana Paula, lá em Varjão de Minas, e ela sofre alguns transtornos de ansiedades e depressão, e por celular fazemos algumas terapias para que ela possa viver bem durante o dia. E hoje era o dia de conversarmos um pouco a respeito desse problema, como que estava, etc. Acontece que quando eu coloco o celular na carga, o celular não funciona. Mostrava que estava carregando, mas não carregava. E eu chamei a minha esposa e falei, isso é coisa de quem? Ela falou, eu imagino de quem é. Então vamos orar a Deus. E oramos a Deus, dizendo a Deus o seguinte: Deus, eu não sei se existe um anjo que sabe consertar celular, mas eu sei que ele pode todas as coisas. Então o Senhor envia um anjo para consertar esse celular. Então oramos de manhã e dizemos a Deus, se for da tua vontade, eu faça isso, senão nós vamos ficar tranquilos, não vamos nos preocupar. E quando foi bem à tardezinha, por volta já das 4 horas, minha esposa lembrou, põe agora na carga, porque ele vai carregar. Então eu pus o celular na carga e quando eu pus, ele carregou. Amém? Amém. Então veio um anjo que conserta celular. Se você quiser conhecer, pode chamar pelo anjo que sabe consertar celular, que com certeza ele vai consertar o seu celular. Eu quero aqui agradecer a todos pela presença, pela sua prontidão de estar aqui nesse momento, pela sua disponibilidade também e pelas bênçãos que Deus concedeu a você durante a semana. Amém. Nós estamos aí no final da semana, hoje o primeiro dia, logo mais o segundo dia da semana e assim vai. A nossa programação durante a semana tem um tema muito importante e você é o nosso convidado especial. Ontem nós falamos junto à cruz, foi o nosso tema. Trabalhamos um pouco das 3 pessoas, aliás, das 5 pessoas que estavam junto à cruz de Jesus. E mostramos que junto à cruz há um lugar especial para você, amém? E também para mim. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o nascimento de Jesus, um tema fantástico. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e eu gostaria de mostrar para você a nossa programação durante a semana. Passando aí, já muito bem. Aqui está o temas que se desenrolará durante a semana. No sábado, ontem nós falamos junto à cruz. Hoje, um lugar para Jesus. Então, amanhã nós vamos falar o poder do perdão. Depois, por que clamar? Quando tudo parece perdido, quem matou Jesus? Você sabe? Você sabe quem matou? Não sabe não? Ok. Quantas vezes devo perdoar? Nascer para ser salvo. E a verdade sobre Jesus. Terminaremos então essa série próximo domingo. Toda a nossa programação termina. Então você está convidado para estar conosco aqui durante todos os dias. E eu gostaria de desafiar a você, para você não fazer nenhum compromisso nem com a morte, ok? Se por acaso chegar, diga, olha, me dá mais uns dias aí, pelo menos uma semana e tal, e me deixa tranquilo, troca de roupa, tá bom? Faça alguma coisa, mas venha durante a semana. Lembre-se que o pastor estará orando por você. Eu quero dar um abraço em todos, mas logo no final da programação eu estarei na porta para abraçá-lo, ok? E assim sendo, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para o nosso tema, no livro de Mateus, capítulo 2. Eu coloquei aqui na tela, e aqueles que não têm Bíblia, por favor, me acompanhem, e nós vamos ler o texto que está aqui na tela, tá bom? Antes de nós introduzir esse tema aqui, é importante lembrar uma coisa: existe alguém entre nós que está aniversariando hoje. Levante sua mão. Aliás, esse mês também fez aniversário. Levante sua mão aí. Estava ontem aqui, cadê? Ali está ali. Nilda, tudo bem, Nilda? Você mesmo não escapou, né? Nilda, vem aqui, Nilda, eu quero orar com você. Mais alguém está aniversariando este mês? Levante a mão. Quem foi? Meu irmão pode vir aqui. Pode vir também, filha. Pode vir, André. Pode vir, André. Quem mais está aniversariando este mês? Levante a mão assim e venha. André, pode vir. Você está aniversariando esse mês também? Ou você está me enrolando? Quem mais está aniversariando este mês? Queiras vir, pode vir. Ok? Então só nós mesmos, né, Dilda? Vamos orar. Vamos orar juntos aqui. Esse povo aqui estão comemorando uma data especial, não é verdade? Mais um dia de vida. E você sabe que as pessoas que fazem aniversário têm que dar presente para as pessoas, né?
Então deixa meu presente lá, tá bom? Diz que fez doce de banana essa semana e quinta-feira eu vou estar lá, imagina. Bolo de banana. Bolo de banana? Não vai fazer outro? Amém. Na quinta-feira eu estarei lá, não levo nenhum de vocês, tá bom? Se quiserem ir depois, eles podem ir? Pode? Pode. Pensei que era só para o pastor. Mas tudo bem, vamos orar, Jadir? Vamos? Vamos. Feche os olhos assim como você está e nós vamos orar. Nosso grande e bendito Deus que estás nos céus, hoje foi um dia de alegria para todos nós. Nós te agradecemos por estarmos aqui, agradecemos também pelas bênçãos que recebemos de tuas mãos durante esse dia. Te agradecemos também pelo dom da vida, pela saúde, pela chuva também, mostrando os cuidados de Deus por cada seres humanos. E de forma especial nós queremos te agradecer porque aqui existem duas pessoas que neste mês completaram mais um ano de vida. E agora o Senhor deu a graça de estarem aqui presentes. E por isso nós estamos orando, suplicando ao Senhor uma bênção especial sobre essas pessoas. Que Cristo Jesus seja o centro do seu viver, do seu existir, e que todas as coisas que Ele venha fazer daqui para frente, comemorando no próximo ano mais um ano de vida, que Deus possa conceder-lhes a graça de sempre estarem com saúde para glorificar o nome do Senhor. Eu rogo uma bênção também sobre aqueles que no próximo mês, nos meses seguintes, farão aniversários. Que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada um. Sobre nós, com relação à palavra que estudaremos agora, que o Senhor possa nos dar sabedoria para que possamos entender o recado que o Senhor terá para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podes assentar, que Deus te abençoe. Lembrando que na quinta-feira então, né? Que Deus te abençoe, tá bom? Vamos então para o nosso tema. Nós vamos ler aqui, depois precisamos trabalhar um pouco com esse tema. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, para você que não tem Bíblia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram até Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido então todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu os profetas. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é menor entre os principais da cidade, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela lhe aparecera ou lhe havia aparecido. Até aí esse tema é importante para nós. Um certo escritor chamado Enzo Ceciliano, ele argumentando um dia sobre Jesus, ele apresentou três questões, não muito importantes, mas para a nossa introdução eu acho que é importante. Ele diz o seguinte: o Cristo é um mentiroso, o Cristo é um lunático, dizia ele. O Cristo é o Filho de Deus ou não é o Filho de Deus? E depois ele argumentou dizendo o seguinte: se Jesus não foi quem ele foi, então ele é um mentiroso. Se Cristo pensou que ele era alguma coisa e não foi, então, dizia ele, ele é um lunático. E depois ele disse: se Cristo foi alguém que ele disse ter sido, então ele é o Filho de Deus. E com essa introdução, eu gostaria de trabalharmos um pouco sobre alguns versos da Bíblia para introduzir o tema que necessitamos dessa noite. É interessante que, como o verso de Mateus capítulo 2, a partir aí do versículo 1 até o 13, existe, quando lemos o texto, algumas perguntas é necessário serem feitas para nós. A primeira pergunta é: por que nós celebramos o nascimento de Jesus? Por que o nascimento de Jesus é celebrado pelas pessoas? A outra pergunta é: por que não se adora o Alexandre o Grande? Por que ele não é adorado? Por que ele não é venerado? Por que não se adora também Nabucodonosor? Por que não adora outras pessoas que foram grandes reis, imperadores? Por que essas pessoas não estão ou não são adoradas ou adorados? Existe, queridos, uma questão em pautas que é necessário esclarecer. A razão toda é que essas pessoas estão mortas. E por que adoramos a Jesus? É porque Jesus está vivo. Então o existir de Jesus é que nos faz adorá-lo, amém? Ele está vivo e ele merece a nossa adoração.
Por isso, um dia antes que houvesse sol, antes que os anjos pudessem levantar suas asas para adorar a Deus, antes que as estrelas brilhassem no céu, desde o berço da história, o nascimento de Jesus foi algo importante e foi proclamado por todas as pessoas. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo já estava escrito que um dia o Filho de Deus viria e morreria pelo pecado das pessoas. No livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus não existiu por acaso. A Bíblia diz que Ele é Deus, e Ele é Deus desde a eternidade, e também Ele é príncipe da paz. É interessante, queridos, que quando nós falamos sobre Jesus, os profetas de Deus do tempo passado, eles acreditavam nesse dia glorioso, no dia do nascimento de Jesus. Existia naquela época, por parte do governo, uma grande opressão com relação ao povo. Os pobres eram completamente desprezados. As mulheres também eram desprezadas. Os judeus, eles tinham uma forma de orar. E quando eles oravam, achavam que só as orações dele subia, ia direto para os céus. E olhando para as mulheres, ele orava e dizia: Deus, eu oro ao Senhor e te agradeço por não ser mulher. Por isso, as pessoas eram oprimidas, e as mulheres muito mais eram oprimidas. Portanto, nesse momento, antes de Jesus nascer, até os louvores havia sido deixado de entoar louvores a Deus. As pessoas haviam deixado de cantar, não existia mais paz. O que prevalecia naquela época era a opressão por parte do governo daquela época de então. Por isso, queridos, as pessoas começaram a cantar a partir do momento que Jesus nasceu. E é interessante que a Bíblia registra que a primeira música foi cantada pelos anjos, no momento que foi anunciado o nascimento de Jesus. O livro de Lucas, capítulo 8, diz: paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. E os anjos cantaram, eles glorificaram o nome de Deus. O menino ia nascer, necessitava nascer. Por isso ele disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Por isso é importante eu e você prestar atenção em alguns episódios do nascimento de Jesus. Uma das primeiras coisas que é necessário entender é que tudo estava previsto para que Jesus nascesse. E os líderes daquela época, de então, eles não estavam atentos para os sinais que o mundo que era colocado dias após dias, mostrando que um menino ia nascer, que ia libertar o povo da escravidão. Inclusive os líderes religiosos daquela época estavam tão envolvidos em coisas seculares, em trabalhos seculares, que pouca atenção dava para o nascimento de Jesus, do menino Deus. Eu e você corremos risco na vida de andar tão atarefado, com tantas coisas para fazer, que não encontramos tempo para estudar sobre Deus. Eu estava estudando essa semana sobre um pensador, Dalai Lama, e ele diz o seguinte: alguém perguntou para ele e diz o seguinte: Dalai Lama, o que você acha dos homens? Ele disse: os homens são incríveis. E disse: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensar ansiosamente no futuro, esquece do presente, de forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. Vive como se não fosse existir e morre como se nunca tivesse vivido. É assim a história do ser humano. O ser humano, ele vive a vida como se nunca fosse morrer. Acha que ele é um super-herói. As pessoas hoje pouco buscam a Deus. A maioria hoje busca a Deus em busca de favores. Ele quer uma comunhão com Deus, mas quer que Deus lhe faça alguma coisa. Existem alguns que fazem uma oração maluca e há de Deus se não atender a sua oração. Deus, você é obrigado a fazer isso por mim. Eu gostaria de dizer a você que Deus não é obrigado a fazer nada por mim e por você, queridos. O que Deus quer fazer por mim e por você, às vezes nós não queremos que Ele faça. E por isso, quando nós orarmos a Deus,
A nossa oração deve ser: Deus, faça a tua vontade. Se o Senhor quiser, faz. Se o Senhor não quiser, não faz. A vontade de Deus precisa prevalecer. Portanto, queridos, o grande problemas aconteceram naquela época. A Bíblia apresenta aí um grupo de magos. A Bíblia não diz quantos eram. Existem pessoas que dizem que eram 3 reis. A Bíblia não diz que era 3, também não diz que era 10, também não diz que era 20 magos, não diz quanto era. Esses homens eram filósofos, eles estudavam as estrelas, eles viviam no Oriente. Esses homens, alguma época, eles não criam em Deus, mas houve um momento da história que a sua mente foi despertada por algo muito importante. Passaram a estudar as estrelas, os acontecimentos, e viram que as coisas estavam mudando sucessivamente, e que algo apontava que o menino nasceria, e nasceria em Belém. E por isso um dia, ao olhar para o céu, eles viram uma estrela, e era muito diferente das outras, daquelas que eles eram acostumados a pesquisar. E portanto, eles começaram a pesquisar mais e mais e mais. Aquelas estrelas, querido, aquela estrela grande que eles viram, na verdade era um sinal distintivo que Jesus nasceu, que nasceu em Belém. Ali, na verdade, representava um grupo de anjos que estavam ali, mostrando que o Filho de Deus nasceu, e ele veio para a terra para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Eles não creiam nisso, mas esses homens de Deus, que não eram de Deus, mas passou a ser, começaram a estudar. Eu falei para vocês que o grande problema das pessoas hoje é que não estuda a Bíblia, não é verdade? Às vezes procura conforto e consolo nas palavras de alguém, mas pouco da Bíblia. Existem alguns que se levantam ainda e pronunciam a bênção sobre alguém, mas esquecem de colocar Deus em primeiros planos. A Bíblia, no livro de Mateus 6,33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu não busco o primeiro reino de Deus, eu estou sendo como um animal, saio de casa sem rumo, e Deus precisa ser o primeiro e o grande na minha vida. E por isso os grandes homens, os magos, eles estudavam para saber realmente aonde o menino haveria de nascer. Por isso o texto disse que eles chegaram até a cidade de Jerusalém e perguntaram para o rei Herodes, e disse: vem cá, você sabe aonde o menino Jesus nasceu? E o rei Herodes também não sabia. O rei Herodes era um rei perverso. Para você ter uma ideia do rei Herodes, ele foi um homem que casou 9 vezes. Casou a primeira vez e percebeu que a mulher dele estava querendo tomar o trono dele, então ele mandou matar a mulher. Depois casou pela segunda vez, e pela segunda vez a mulher também era esperta, e tiveram filhos. Ele disse: não, essa mulher, ela junto com os filhos dela vai querer tomar o trono, então mandou matar a mulher e mandou matar os filhos. Então ele casou com outra mulher, e essa mulher, ela deu 3 filhos para ele. Então ele mandou os filhos para Roma, para que Roma pudesse dar o ensino necessário para esses filhos estudar. E a esposa dele disse o seguinte: se você deixar esses filhos estudarem lá em Roma, eles vão voltar mais inteligentes que você. Então ele disse: então manda matar também esses 3 filhos meus, pode mandar matar. E mandou matar, e mandou matar todas as mulheres. Herodes era perverso. E o texto disse que quando os magos chegaram e relatou para Herodes que a respeito do menino, Herodes procurou, na verdade, secretamente, informação, mas o propósito dele era para matar o menino Jesus. Desde lá no céu, de acordo com Apocalipse capítulo 12, que o diabo não gostava de Jesus. E quando ele veio para a terra, que Jesus nasceu, ele perseguiu a Jesus. E ele persegue também aqueles que amam a Jesus, eu e você. Eu não sei quantas vezes você tem passado por problemas. Não sei quantas vezes você deita e não consegue dormir. Não sei quantas vezes você se sente desprezado por algumas coisas. E saiba que o inimigo de Deus, se ele não gosta de Jesus, ele também não gosta de você. Mas essa semana nós vamos estudar sobre Jesus, e o poder libertador de Jesus vai libertar você. Amém? Amém por isso? Por isso, queridos, eu gostaria de relatar a você 3 fatores importantes. 3 tipos de adoradores hoje no mundo. A Bíblia pode passar aqui, eu vou aproveitar aqui pode passar essa apresentação. Eu acho que meu sonoplasta está um pouco dormindo. Muito bem. 3 tipos de atitudes
com relação ao menino Jesus. A primeira, nós chamamos de atitude de desprezo. A segunda, atitude de hostilidade. E a terceira, atitude de adoração. 3 tipos de adoradores existentes hoje no mundo. Existem aqueles que desprezam a Jesus. Conhece, mas despreza. Existem aqueles que conhecem, mas é hostil com relação às coisas relacionadas a Deus. Existem alguns que adoram. Esses magos saíram da sua casa e foram adorar. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, encontraram Maria junto com José. E eles fizeram uma coisa interessante. A Bíblia diz que eles se ajoelharam adiante do menino e não de Maria. Eu gostaria que você entendesse que Maria é uma pessoa de honra, de respeito, é uma mulher que foi procurada por Jesus, por Deus, para que Jesus pudesse nascer. Mas entenda uma coisa, quando os magos chegaram lá, eles não adoraram Maria, entendeu? Eles não adoraram Maria, eles adoraram o menino Jesus. E havendo adorado o menino Jesus, deu-lhes 3 presentes. E sobre esses presentes eu quero comentar um pouco com você. Passando aqui a nossa apresentação. A primeira atitude é uma atitude de desprezo, de algum adorador que despreza a Jesus. E o texto diz o seguinte: e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para quem? Para quem? Para eles. Aonde? Na estalagem. É muito importante, querido, saber que existem pessoas que têm tempo para tudo, mas não tem tempo para Jesus no coração dele. E sabe por que Jesus nasceu na estalagem? É um lugar muito propício para que o cordeiro nasça no coração mais impregnado, mais duro, mais perverso e mais sujo. Se seu coração é um coração sujo e você acha isso, Deus pode nascer no seu coração. Amém? Por isso que ele nasceu na manjedoura. Na verdade, sinal de hostilidade não é importante para Deus salvar o homem. Por isso, da forma mais simples, foi usado para que Jesus nascesse. E por isso ele nasceu na manjedoura. E outra coisa, ali na manjedoura, em todos os lugares, na cidade de Belém, nos hotéis, nos lugares onde as pessoas paravam naquela época, não tinha lugar, não havia espaço para o Filho de Deus. Dias atrás eu estava ouvindo uma reportagem, até gravei essa reportagem, achei muito interessante, e hoje estava procurando, mas está perdido lá no meu computador. Em um determinado lugar aí, uma pessoa de um determinado conhecimento teve um filho, e esse filho é muito venerado hoje. Ele possivelmente vai ser o rei daqui a alguns anos mais à frente. Então alguém tirava foto, e foi gente do Brasil quando essa criança nasceu, veio dos Estados Unidos, todo mundo queria conhecer o próximo príncipe. E é interessante que para o Filho de Deus não havia lugar. O livro de Isaías 53 diz que quando Jesus nasceu, ele era desprezado e mais indigno dos homens. Desprezado. A pergunta que eu te faço: que forma eu uso para desprezar a Deus? Existem muitas pessoas que desprezam a Deus por vários motivos. Desprezam a Deus por não gostar das coisas de Deus. O mundo nos atrai tanto, com tantas coisas, que nós temos tempo para todas as coisas, só não temos tempo para Deus. Nós vivemos o dia todo, o ano todo, o mês inteiro desprezando a Jesus, ao menino Jesus. Por isso o texto diz que ele era desprezado e mais indigno entre os homens. Passa a segunda, por favor. Muito bem. A reação de hostilidade. A Bíblia diz aqui no livro de Mateus 12, versículo 30, quem não está comigo, está contra mim. Aquele que não é comigo, não colhe, espalha. Portanto, pelos seus frutos conhecerei. Hostilidade. Agora veja Mateus 2, versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. Demora lá, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então a adoração de Herodes não era para adorar o menino. Ele era mau, ele era perigoso, ele queria que o menino morresse. Entendeu? Quantas vezes nós tentamos apagar Deus da nossa vida também, como se Deus
fosse alguém que só mandasse chuva, e eu só preciso da chuva do Senhor, só preciso do sol, eu só preciso das bênçãos, eu preciso de alimento, eu preciso de trabalho, eu preciso disso, eu preciso de roupa, mas Jesus não está nos meus planos. Eu preciso que Ele faça alguma coisa por mim, mas não está nos meus planos. Eu termino matando a Deus da minha mente, do meu coração, da minha vida também. E isso aqui é uma adoração hostil. Agora vamos ver a terceira adoração. Aqui nós encontramos, entrando em casa, os magos ao entrar em casa, encontraram o menino com Maria sua mãe, e eles prostrando adoraram, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E aqui nós encontramos que eles deram o melhor, o ouro, o incenso e mirra. Eram três coisas especiais daquela época. Só os reis, as pessoas que tinham muitas condições financeiras, poderiam possuir essas coisas aqui, essas dádivas, ouro, incenso e mirra. E agora eles estavam ofertando o melhor. O que de melhor eu posso ofertar hoje a Jesus? O que você pode hoje ofertar de melhor para Jesus hoje? Sabe uma coisa interessante que Jesus pede de nós? É o nosso coração. Passamos a vida inteira procurando levar os nossos pensamentos para as outras coisas. Vivemos a vida como se nunca fosse morrer, não é verdade? E Jesus pede de mim e de você o nosso coração. E por isso ele diz o seguinte, aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui eu posso colocar, quem ama mais o trabalho mais do que a Deus, não é digno de Deus. Quem ama mais a casa mais do que a Deus, não é digno de Deus. Quem ama mais o marido mais do que a Deus, também não é digno de Deus. Entendeu? Então, se eu coloco as coisas em primeiros planos e não procuro adorá-lo, eu não sou digno, eu não estou encontrando espaço para o menino Jesus. Aonde você gostaria que Jesus nascesse hoje? Você gostaria que ele nascesse na sua casa ou nascesse no seu coração? Os homens que foram adorar, eles adoraram de uma forma tão intensa que eles queriam que Jesus fosse com eles para casa, e por isso eles deram de melhor, deram ouro, pode passar aqui, deram incenso e deram mirra, pedras preciosas. O rei do universo, ele merecia o melhor, ele era o rei. Pode passar a outra. Muito bem, o ouro, reconhecimento como Deus, como grande, todo-poderoso, Criador. Por isso ele merece o ouro, ele merece o melhor, ele merece o coração. Incenso, aromas usados pelos reis, então ele merecia também porque ele era rei. Mirra, a manifestação de pureza, de poder, de majestade. Os reis tinham essas coisas à sua disposição. Os três reis, aliás, não os três, mas os magos, eles ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Eu contei dias atrás, para findar o nosso tema, aqui nesta igreja, um episódio de um jovem que vivia uma vida do jeito que ele queria. Acontece que um dia o pai chamou e disse: filho, eu já estou bem de idade, sofro algumas enfermidades e sei que logo o seu pai vai morrer. Filho, e eu gostaria de te pedir uma coisa. Eu sei que quando morrer, você vai gastar todas as coisas que o pai conseguiu até aqui, por ser um filho não fiel às coisas que temos. Por isso, pai, eu gostaria de pedir uma coisa para você, filho. Você promete que quando o pai morrer, você procura se enforcar na forca que eu preparei lá no final da fazenda? E ele olhou para o pai desesperado, e esperando então, que homem louco, para que isso? E disse: sim, pai, eu prometo me enforcar quando o senhor morrer. O tempo passou e a saúde do pai foi ficando mais debilitada, mais fraca, cada dia mais frágil. Passou-se alguns dias, então o pai veio morrer, e a fazenda grande, com gados, todos os bens da fazenda, ficou para o rapaz. E ele começou a vender algumas partes da fazenda, gastando com mulheres, com bebidas. Na verdade, os jovens, quando tem essas coisas, é importante para eles, na verdade. E passou a gastar todos os bens. E um dia não tinha mais nada para ele gastar. Já havia vendido partes da fazenda, outra parte também, os animais, tudo da fazenda havia sido gasto.
Agora estava vendendo por último a casa onde morava. Acontece que em um momento ele pensou no seu pai e disse: eu nunca fui obediente ao meu pai. Ele sempre me deu tudo, mas eu nunca procurei obedecê-lo. Hoje eu procurarei obedecê-lo pela última vez. Portanto, ele saiu um pouco triste pelaquele caminho que levava à forca que o seu pai havia mencionado. Sozinho, de cabeça baixa, sabendo que aquele era realmente o fim da sua vida. E quando chegou lá, ele viu que a forca sim estava levantada. E ele pensou e disse: eu nunca obedeci a meu pai, e hoje vou obedecê-lo pela última vez. Assim, subiu na forca, colocando a corda sobre o pescoço, deu um pulo para morrer de uma vez. E quando ele caiu, a forca se quebrou e caiu sobre ele muitas pedras preciosas, ouro, pratas, muito dinheiro. E ele percebeu também que veio junto um bilhete e dizia: filho, você sempre foi um filho rebelde. Você nunca aproveitou as oportunidades dadas para o seu pai. Tudo que o pai deu até aqui para você, você desperdiçou. Você gastou tudo. Nunca ouviu meus conselhos. Agora eu estou dando para você uma nova chance, assinado seu pai. Assim mesmo é Deus. Deus sempre dá uma nova chance para aqueles que se acham longe e rebeldes aos olhos de Deus. Talvez você seja um filho, uma filha, um jovem, um adulto que está aqui, mas o seu coração está tão longe de Deus. O menino Jesus poderia encontrar um espaço para nascer no seu coração e transformá-lo. Você gostaria de deixar Deus essa semana ressuscitar os seus sonhos, seus pensamentos, os seus ideais? Existe alguma coisa na sua vida que está tirando a sua paz e que Jesus pode transformar durante esta semana de oração? Você gostaria de fazer com Deus esse pacto para que Deus pudesse trabalhar poderosamente na sua vida durante essa semana para ajudar, preencher as lacunas que existem no seu coração? Levante sua mão. Amém. Amém. Assim sendo, eu vou orar por você, para que Deus te abençoe. Para que essa semana estejamos aqui a partir das 19h30 horas. Não perca, não faça compromisso com ninguém, nem mesmo com a morte. E se por acaso você sentir debilitado, venha para a igreja. Se você sentir muito bem, venha também. Se você sentir que não tenha forças, venha também. O pastor estará orando por você durante a semana. Eu quero cantar um hino que iniciamos aqui, Noite de Paz. E gostaria que você fosse embora dizendo: Jesus, nasce no meu coração hoje. Tire esse coração cheio de coisa, de amargura, de raiva, de ódio, que não gosta do Senhor. Seja sincero.